paz do Senhor, juvenis, a paz do Senhor aos demais irmãos que nos acompanham. Nós estamos gratos, estamos felizes por essa oportunidade que o nosso Deus nos concede de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Sua Palavra, né? Nós estamos estudando nesse trimestre a revista Tempos de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, uma herança conquistada pela fé. Então, antes de nós iniciarmos propriamente a aula, eu quero te incentivar, né, a dar aí um like no nosso vídeo, a compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, para que outras pessoas também possam ser edificados. Para que da mesma maneira, irmãos, como um dia nós fomos alcançados pela palavra de Deus, o Senhor possa, por sua misericórdia, usar também esse vídeo, essa mensagem que é baseada na palavra dele, para que outras pessoas sejam edificadas, fortalecidas e também alcançadas e salvas por meio do Evangelho. Então compartilhe aí o vídeo, vamos divulgar para que os irmãos sejam também abençoados. Nesse momento eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Vamos iniciar com uma oração. Ó Senhor, nós estamos gratos nesta manhã por esse privilégio, Senhor, por essa oportunidade graciosa que o Senhor nos concede de estarmos juntos mais uma vez em Sua presença para estudarmos a Sua palavra. Ó Deus, abençoa-nos. Abre, Senhor, o nosso coração para receber a Sua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Que o Teu Espírito nos capacite a entender e também nos capacite a colocar em prática tudo quanto aprendermos nessa manhã. Que aqueles, Senhor, que estão fracos sejam fortalecidos. Que aqueles, Senhor, que estão perdidos sejam alcançados. E que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Nós oramos assim, Deus, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos então iniciar com o nosso texto do dia, que está em Hebreus 10, versículo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E a síntese, o resumo da nossa lição diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Então nós temos uma fé que nós professamos, nós temos uma esperança vindoura da qual nós já fazemos parte, e nós precisamos reter firmes essa maravilhosa esperança, porque o nosso Deus que nos prometeu, Ele é fiel e Ele há de cumprir. Vamos ler também o texto bíblico que está em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Louvado seja Deus. Vamos à introdução da nossa lição. Acompanhe comigo na sua revista, por favor. A nossa introdução diz assim: depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada, como os territórios não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas
e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Números 36, versos 7 a 9. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra, sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, Efésios 6, 11 a 13, até que recebamos a completa herança na glória. Então, irmãos, veja bem, algumas coisas importantes que nós podemos aprender com essa introdução. Em Eclesiastes 3, versículo 12, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Essa, meus amados irmãos, é uma verdade universal. É uma verdade que diz respeito a todos os homens existentes nesse mundo. Todos nós temos uma vida breve. Todos nós, em breve, iremos morrer. A Bíblia descreve a nossa vida como um conto ligeiro, como um vento que passa. A Bíblia descreve a nossa vida como um vapor. A Bíblia descreve a nossa vida como uma erva, uma flor que pela manhã nasce e à tarde morre. Ou seja, a nossa vida passa muito depressa. E além dessa brevidade da vida, há um propósito a ser cumprido por cada um de nós. Deus tem um propósito a ser cumprido na vida de cada um dos seus filhos. Há aquele chamado específico, né? Algumas pessoas são chamadas, por exemplo, para pastorear, outras são chamadas para servir a Deus de forma magnífica na medicina. Há propósitos específicos eclesiásticos, há propósito específico fora do campo eclesiástico, mas há um propósito na vida de todos que é igual. Embora há propósitos específicos na vida de cada um, mas na vida de todos nós há um propósito que diz respeito a todos. Esse é o propósito de vivermos intensamente para a glória de Deus. O motivo pelo qual Deus nos criou é para que nós vivêssemos intensamente, inteiramente para a sua glória. É para que o nome dele fosse glorificado. E nós temos uma vida breve para cumprir esse propósito. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo a gente desperdiça da nossa vida com coisas tolas, com coisas que não nos levam para mais perto de Deus, coisas que não nos edificam, coisas, sabe, que são inúteis, que não têm valor nenhum, espiritual ou intelectual. Às vezes coisas até divertidas e nem sempre pecaminosas, mas que não nos vai acrescentar em nada. Muitas vezes nós deixamos, irmãos, de glorificar ao nosso Deus, cumprir o propósito de glorificar ao nosso Deus, porque nos apegamos a coisas banais, que só tiram o nosso tempo. Então eu quero te convidar a refletir sobre isso e a viver intensamente para a glória de Deus. O Catecismo de Fé de Westminster, a primeira pergunta que tem é: qual o fim último do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e regozijar-se, se alegrar nele para sempre. Ou glorificar a Deus em se alegrar nele para sempre. Irmãos, a única maneira de estarmos alegres, satisfeitos em Deus, é quando nós estamos vivendo para a glória de Deus. Esse é o propósito para o qual ele nos criou. Nós temos aqui o exemplo de Josué. Veja que interessante. Em Josué 13, versículo 1, Deus disse a Josué: Josué, você já está velho e entrado em dias. O seu tempo está acabando. Muito em breve você irá morrer, Josué. E há ainda muita terra a ser conquistada. Há muita coisa ainda que não foi feita. Então faz o seguinte, Josué: divide as terras conquistadas e também as terras não conquistadas. Deus está dizendo: cumpre antes de partir o propósito que eu te dei. Está chegando a sua hora, mas cumpre o propósito que eu te dei. Você já guiou o povo juntamente com Moisés pelo deserto, você já assumiu a liderança depois de Moisés,
E agora você tem a responsabilidade de dividir essas terras, tanto as que já foram conquistadas como as que ainda não foram conquistadas. Cumpra esse propósito, porque depois você irá partir. Deus requer de nós que antes de partirmos cumpramos o nosso propósito, o propósito para o qual Ele nos criou, nos enviou. Isaías 38, verso 1 diz assim, Deus envia lá o profeta Isaías a Ezequias. Isaías vai a Ezequias, Ezequias está com uma enfermidade mortal, e Isaías diz a Ezequias assim, Ezequias, Deus diz assim para você, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então Ezequias estava enfermo, mas antes de partir, Deus disse a ele, você deve primeiro colocar a sua casa em ordem. E nós temos o próprio Jesus, o nosso maior exemplo, o exemplo mais sublime, o homem mais perfeito, mais santo, mais amoroso, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, sabendo que a hora da sua morte era chegada, deu as últimas instruções aos seus discípulos. Ele chamou os seus discípulos e lhes deu as instruções, aquilo que ele gostaria que eles fizessem ou continuassem a fazer após a sua partida. Em João 17, nos versículos 4 e 5, Jesus está fazendo ali a sua oração sacerdotal, uma oração linda, maravilhosa, e ele vai dizer assim, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa linda, irmãos. O próprio Jesus, ele veio comissionado por Deus Pai à terra. Ele tinha um propósito, ele tinha um trabalho a ser feito. O maior trabalho, o trabalho mais glorioso de todos os tempos, o trabalho da nossa redenção. Morrer na cruz por causa dos nossos pecados para que nós fôssemos salvos. E na sua oração ele diz, Pai, eu glorifiquei-te na terra. Eu cumpri o propósito que o Senhor me deu. Eu vivi para a tua glória. Eu levei a cabo, eu fui até o fim com tudo quanto eu deveria fazer. E de que maneira Deus, ele diz ao Deus Pai que cumpriu e que glorificou o seu nome? Ele diz assim, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Se o nosso Senhor, se o nosso Salvador, Ele nos amou a tal ponto de morrer por nós naquela cruz, para a glória de Deus Pai e para a nossa salvação, como nós podemos viver uma vida tantas vezes inútil? Como nós podemos viver de maneira tão desorganizada, tão imprudente, fazendo coisas que em nada glorificam a Deus, desejando coisas que não glorificam a Deus, perdendo tempo com o que não glorifica a Deus? Vamos seguir o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos voltar a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, todo o nosso ser para aquilo que é para a glória de Deus. Vamos glorificá-lo com toda a nossa maneira de viver. O segundo subtópico aí, ou melhor, a segunda lição que nós podemos aprender nessa introdução é que nós podemos sempre confiar nas promessas de Deus. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele havia prometido a terra a esse povo e ele cumpriu a sua promessa. E assim como Israel, nós não precisamos cobiçar aquilo que não é nosso. Nós não precisamos fazer alianças indevidas. Nós só precisamos confiar nas promessas do nosso Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele disse para Josué, divide a terra conquistada e a não conquistada. Olha só, Deus já estava dizendo para Josué dividir até mesmo as terras que ainda não eram conquistadas. Josué, essa terra é de vocês. Vocês ainda não entraram nela, vocês ainda não tomaram posse dela, mas eu já prometi, eu já disse que ela é de vocês e ela lhes pertence. O que Deus está nos ensinando? Assim é a nossa salvação, assim é a nossa vida com Deus, no reino de Deus. Nós somos santos, mas não somos ainda totalmente santos, estamos sendo santificados. Nós estamos vivendo no processo do já e ainda não. A irmã Clarissa já explicou isso numa outra aula. Isso é maravilhoso.
Nós temos a promessa, somos já participantes da promessa, somos já herdeiros da salvação, já somos salvos, mas ainda iremos chegar lá. Nós já somos participantes da promessa, mas ainda não a recebemos por completo. Então nós temos que continuar confiando em Deus, sabendo que o que prometeu é fiel para nos cumprir a sua promessa. O terceiro, o fato de Deus nos prometer algo jamais exclui a nossa responsabilidade. Isso é muito importante. Nós não podemos achar, irmãos, que nós somos salvos ou que nós iremos agradar a Deus por causa daquilo que a gente faz. Não podemos pensar que temos méritos diante de Deus, porque nós não temos. Nós não somos bonzinhos. Nós temos um coração pecaminoso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas também não podemos achar que a graça nos dá permissão para sermos inconstantes, indisciplinados, preguiçosos, para tratarmos a graça de Deus de qualquer maneira, não. A graça de Deus deve nos levar a trabalhar com afinco para Ele. O fato dele ter nos prometido a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo não exclui as nossas responsabilidades. E eu lhe pergunto, você tem sido responsável? Você tem se dado conta de quão grande graça te alcançou e com o coração cheio de gratidão isso tem vertido em obras para Deus? Você tem entendido que Deus tem perdoado os seus pecados e que o amor dele tem que te constranger? Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange, irmãos. E se nós não estamos sendo constrangidos por esse amor, se não estamos sendo constrangidos por tão maravilhosa graça, é porque nós ainda não entendemos ou não fomos ainda alcançados por essa graça maravilhosa. Vamos então aí ao primeiro ponto, a divisão do sul de Canaã. O primeiro subtópico é sobre a partilha da terra conquistada. Eu vou ler aqui. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda não subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim, Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã, Josué 11, aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Então veja bem, a partilha, a divisão, foi feita por meio de sorteio, ok? Porém, o sorteio para eles não era como vemos hoje. Não era tipo como um jogo de bicho ou como uma mega-sena, né? As pessoas, eu vou jogar no bicho, vou jogar na mega-sena, quem sabe eu não tiro a sorte grande. Não, isso não cabe na vida do cristão. E também não era assim com eles, não era esse tipo de sorte que eles tiravam. O sorteio para eles era aceito como um decreto procedente de Deus. Eles iam tirar a sorte, mas eles sabiam que era Deus quem iria decretar a sorte de cada um, que a resposta daquela sorte tirada por eles iria prover direto do trono de Deus. Como diz em Provérbios 16, versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. E o fato de eles entenderem que a distribuição entre cada uma das tribos fora determinada por Deus resultou em muitas consequências benéficas para a vida deles. Veja bem, o povo foi levado a perceber um poder na vida que era mais alto do que aquilo que os ganhos materiais podiam representar. Há muita coisa melhor, há coisas muito mais altas, muito mais gloriosas do que os ganhos materiais. As ações de graças na vida deles se tornaram coisas espontâneas. Eles sabiam que o que eles haviam recebido era de Deus. E o coração deles se enchia de gratidão. O descontentamento e a desconfiança em relação à distribuição das terras
foram reduzidas ao mínimo. Eles não tinham motivos para descontentamento ou para desconfiar de como foi feita a repartição, porque eles criam que era Deus quem estava repartindo. A ambição desordenada em seus corações foi esfriada. E os interesses dos outros foram respeitados. Vejam quantas bênçãos eles receberam por entenderem que tudo quanto recebiam era segundo a vontade de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, irmãos. Deus está no controle da nossa vida. O nosso quinhão, a nossa recompensa vem de Deus. É Ele que sabe o que nós precisamos. É Ele que sabe se devemos receber menos ou mais. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós nos frustramos porque pedimos algumas coisas e não somos atendidos. E eu costumo dizer que não há oração que não seja respondida. Ou Deus vai te dizer, ainda não. Ou Deus vai te dizer, agora não. Ou Deus vai te dizer, assim não. Não há oração que não seja respondida. Se você ora sinceramente a Deus, buscando por alguma coisa, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas nem sempre Ele vai te dar as coisas no momento que você quer, ou da maneira que você quer, ou aquilo que você quer. Todavia, suas orações sempre serão respondidas. Ele sempre fará o melhor para você, como resposta às suas orações. E hoje, nós não lançamos mais sortes como aquele povo fazia. Eles não tinham o cânon bíblico, né? O Antigo e o Novo Testamento. Eles não tinham ainda a palavra de Deus completa. Nós a temos. Deus nos deu o privilégio de termos a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento. E é por meio da sua palavra que Ele nos fala. É por meio da sua palavra que nós tomamos as nossas decisões. É por meio da sua palavra que nós dirigimos e somos dirigidos em todo o nosso modo de viver. A nossa sorte é a nossa confiança de que há um Deus no céu que cuida de todas as nossas necessidades. Louvado seja o nosso Deus que cuida de nós. Segundo aí, subtópico, a herança de Judá e de Calebe. Então há 3 lições importantes que eu quero destacar aqui nesse segundo subtópico. Primeiro, devemos reconhecer que nosso Deus é sábio e justo. Acompanhe comigo na revista. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador, 1 Crônicas 5:2, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Josué, capítulo 10. Então veja bem, os hebreus que entraram em Canaã eram pessoas doutrinadas. Eles eram conhecedores da lei de Deus e, consequentemente, reconheciam a ordem de prioridades estabelecida por Deus nos escritos proféticos, nos escritos do Antigo Testamento. E por conhecerem a lei de Deus e saberem por meio dessa lei que Deus é sábio e justo, eles não fizeram nenhuma rebelião quando a tribo de Judá ficou com a melhor e maior parte da herança. Afinal, eles reconheciam que Judá tinha a primazia, porque era poderoso entre os irmãos e dele, de Judá, viria o soberano, o Senhor Jesus Cristo. Nós também, irmãos, devemos reconhecer que nosso Deus é sábio e justo. E nós devemos reconhecer isso por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra que Ele demonstra a sua sabedoria. É por meio da sua palavra que Ele demonstra a sua justiça. E se nós entendermos e reconhecermos isso, nós não teremos motivos para reclamar. Nós só teremos motivos para nos alegrar e confiar alegremente no nosso Deus. Segundo lição aqui, nós devemos reconhecer que nosso Deus é poderoso, fiel e amoroso. Continuando na revista. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13, versículo 1,
O Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, Josué 10:37, mas não o monte, que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada ao verem os gigantes. Assim, o território prometido a Calebe, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Louvado seja Deus. Então, olha só. Israel já tinha conquistado a cidade de Hebrom. Está lá em Josué 10, verso 37. Mas não havia conquistado ainda o monte que era protegido pelos filhos de Anak. Os filhos de Anak eram gigantes. Eram guerreiros grandemente temidos. Eram homens poderosos. Segundo os estudiosos, esses gigantes eram ascendentes de Golias. E foi por causa desses gigantes que os 10 espias perderam completamente a esperança ao serem enviados a espiar a terra de Canaã. Lembra quando 12 espias foram enviados e 10 voltaram com resposta negativa, porque eles temeram os gigantes que havia naquela terra. Eram os filhos de Anak, e somente Josué e Calebe permaneceram firmes, confiando no Senhor. Então, o território prometido a Calebe, um dos mais protegidos e perigosos da terra prometida, seria agora conquistado por um ancião, Calebe, de 85 anos de idade. O que Deus está fazendo aqui? Deus está, assim, demonstrando o seu poder, humilhando a falta de fé dos homens incrédulos, e ao mesmo tempo demonstrando a Josué e a Calebe e aos demais do seu povo a sua fidelidade e o seu amor, pois embora já tivessem passado 45 anos, Deus continuava com eles e cumpria a sua promessa. Guarde isso com você, meu amado irmão. Guarde isso com você, juvenil. Todo aquele que serve a Deus na juventude, nós lemos aqui, essa frase é linda, como Josué e Calebe serviu, não será por ele esquecido na velhice. Deus nunca esquece dos seus filhos. O sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Para que você chegue à velhice, cheio de saúde, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de contentamento no seu coração, você precisa se lembrar de Deus no dia da sua mocidade. Você precisa, esse é o momento de você aproveitar a sua força, o seu vigor e se lembrar do seu Criador e viver para a glória dele, porque tenha certeza disso. Quando você chegar na sua velhice, Ele continuará com você. Ele jamais te desamparará. Ainda que seus amigos te deixem, ainda que seus pais te deixem, ainda que todos te deixem, todavia o nosso Deus jamais te desamparará. Ele jamais te deixará. Bendito seja o nosso Deus. Terceiro, devemos reconhecer que tudo o que temos deve ser para a glória do nosso Deus. Calebe teria sido sorteado com o monte sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dado aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Calebe lutou para consagrá-la, doando-a ao serviço do Senhor. Olha que coisa bonita. Calebe se antecipa e pede a terra a Josué. Por que ele faz isso? Ele faz isso para demonstrar ao povo que o mais importante não era a terra em si. Ele está dizendo, eu sei que vai haver o sorteio das terras e eu sei que, como Deus me prometeu, essa terra vai cair para mim. Mas não precisa fazer o sorteio, eu não estou preocupado com a terra. Eu estou preocupado com a promessa de Deus. Eu estou satisfeito com a promessa de Deus. Eu quero aquilo que Deus me prometeu. O que Deus me prometeu me é suficiente. Eu me contento com o que Deus disse que me pertence. Isso é lindo, irmãos. Nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos tem dado.
E depois nós devemos consagrar de volta aquilo que Deus nos deu a Deus. Tudo quanto somos e tudo quanto temos só faz sentido se vivermos e se entregarmos nas mãos de Deus. A nossa vida tem que estar entregue a Ele. Os nossos bens têm que estar entregues a Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele, irmãos. Vamos aprender então com Caleb. Ele saiu, Josué respondeu o seu pedido, deu a ele por herança a terra que ele estava pedindo, ele saiu, batalhou, conquistou a terra e depois ele entregou aquela terra para ser uma cidade de refúgio. Ele estava consagrando aquela terra ao Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, a divisão do norte de Canaã. Acompanhe comigo aí no segundo subtópico. Eu vou ler o segundo e o terceiro subtópico e vocês acompanhem comigo na revista de vocês. A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Não bastasse esse sentimento de passividade, para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou: expulsarás os cananeus, e ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos, ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Continuando aí a herança de Josué. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Josué 19, 49 e 50. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la, e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nessa vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardada no céu. Então veja bem, aqui nós temos a passividade dos filhos de José e a herança de Josué. E nós temos dois contrastes nós temos aqui nesses dois subtópicos um contraste. Com o erro dos filhos de José, nós aprendemos que não devemos ser passivos e murmuradores. Então nós estamos aprendendo aqui com o erro deles, ok? Não devemos ser passivos e murmuradores. Eles herdaram as terras, mas não expulsaram os inimigos cananeus que habitavam nela. E esses inimigos se tornaram um enlaço para eles mais à frente. Depois disso, eles foram reclamar com Josué que a terra que receberam era pequena. Estavam cheios de murmuração, cheios de reclamação. Josué então disse que eles deviam parar de murmurar, serem fortes e corajosos e lutarem para ampliarem os seus territórios. Então, por um lado, nós aprendemos com os erros dessas pessoas, com a passividade dos filhos de José. Por outro lado, nós temos Josué. Assim como Caleb, a herança de Josué havia sido indicada por Deus. Todavia, Josué não herdou uma linda e adornada cidade, mas precisou reedificá-la e só então habitou nela. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso, irmãos, que não devemos ser passivos e murmuradores, deixando de ouvir a voz de Deus e permitindo que os inimigos da nossa alma convivam conosco.
o embaraço. O que é o embaraço? Aquelas coisas que em si não são pecaminosas, mas que vai nos fazer diminuir na corrida da fé. Aquelas coisas que em si não são pecaminosas, mas não convém. Irá nos fazer perder tempo desnecessário. Isso é embaraço. São coisas que não são ilícitas, pecaminosas em si, mas não convém. É o tempo que a gente passa exageradamente no celular, em jogos. É o tempo que a gente passa vendo séries que não vai acrescentar em nada, filmes. É o embaraço. Também devemos expulsar da nossa vida, não podemos permitir que fique na nossa vida o pecado que tão de perto nos rodeia. Tudo o que a gente sabe, irmãos, que é pecaminoso, nós devemos ser radical e expulsar da nossa vida. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus e conviver com hábitos pecaminosos. Isso não faz parte dos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, mas vive preso a determinados pecados, você não é um filho de Deus. Guarde isso com você. O filho de Deus não é escravo do pecado. As más amizades, pessoas de linguajar impuro, pessoas de gestos obscenos, pessoas que desonram a Deus com suas vidas, com seu modo de se vestir, com seu modo de falar. Essas pessoas, nós só podemos estar perto delas para evangelizá-las, para mostrar a elas o caminho do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, mas não podemos conviver, porque certamente os seus maus hábitos nos influenciarão e nos farão perder a comunhão com Deus. Tomem muito cuidado com isso, jovens. Isso é um perigo muito grande. Então, como Josué, nós devemos crer e obedecer à palavra de Deus. Expulsar da nossa vida o pecado que tão de perto nos rodeia. Devemos ser fortes e corajosos. E a palavra de Deus diz em 1 João 2,14: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus habita em vós. A palavra de Deus está em nós. E, portanto, somos fortes e vencemos o maligno. Devemos nos apegar, irmãos, ao que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos trabalhar com vigor, com força, com coragem, com ousadia, com alegria, com disposição. Vamos interagir com a obra de Deus. Vamos nos colocar à disposição. Vamos esquecer as coisas fúteis, inúteis, que não acrescentam em nada e vamos nos entregar ao trabalho do Senhor Jesus Cristo. E Ele não se esquecerá do nosso trabalho. Grande será a nossa recompensa, o nosso galardão. Devemos nos lembrar que o galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nessa vida, mas está guardado no céu. A despeito, irmãos, de tudo que Deus pode nos dar aqui nessa terra. E Ele é rico em abençoar. Mas o nosso verdadeiro galardão está no céu. A vida eterna, a comunhão eterna, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando estaremos livres de pecado, quando estaremos numa plena comunhão com o nosso Salvador. Essa é a nossa bendita esperança. Terceiro e último tópico, a divisão das terras não conquistadas. Acompanhe comigo. Eu vou mais uma vez me ater ao segundo e ao terceiro tópico. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Acompanha comigo. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Sacar, Zebulon, Naftali e Aser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração.
A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo para que nunca se desista de lutar. No subtópico 3. Vamos parar no 2, depois eu volto para o 3. Depois eu vou para o 3, melhor dizendo. Então, olha só. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. A divisão da terra, a divisão da parte da terra inconquistada, a terra que não havia sido conquistada ainda, do ponto de vista humano, era mais ficção do que realidade. Do ponto de vista humano, era mais ficção do que realidade. Eles não haviam conquistado a terra ainda. Eles não haviam tomado posse ainda da terra. Tratava-se apenas de um título de propriedade para o futuro. Eles estavam recebendo algo que eles ainda iriam conquistar. Eles estavam se apropriando de algo que eles iriam se conquistar ainda no futuro. Todavia, tudo isso foi feito pela direção de Deus. Fazendo assim, o que Deus estava ensinando para esse povo? Fazendo assim, Deus comprometia-se de um lado em conceder vitória. Se Deus prometeu, o povo podia ter a certeza que sairiam vitoriosos. E Israel, por outro lado, aceitava entrar numa longa luta que se seguiria até adquirir toda a terra prometida. Deus estava ensinando aos hebreus, assim como Ele ensina a nós com essa lição, que apesar de suas fraquezas, eles podiam confiar no Senhor. Irmãos, nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos pecadores. Irmãos, eu sou tão frágil, eu sou tão pecador, meu coração é tão mau, tão terrível. Se eu não conseguir olhar para Jesus, se eu não conseguir me refugiar nele, se eu não esperar nele, no meu Salvador, não há esperança alguma para mim. Então, irmãos, eu tenho que me apegar às suas promessas, às promessas do meu Deus. Tudo quanto está na Escritura, que é a promessa de Deus, me diz respeito e Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu que pela fé no seu Filho Ele me salvaria e Ele o fez, e Ele há de me manter firme até o fim. Nós precisamos colocar as nossas fraquezas diante do nosso Deus, os nossos pecados diante do nosso Deus, pedir para que Ele nos perdoe, para que Ele nos purifique, para que Ele nos fortaleça com a certeza, com a convicção de que nós iremos vencer, porque Ele está conosco. Louvado seja o nosso Deus. Assim como esse povo aprendeu a confiar em Deus, mesmo em meio às suas fraquezas, mesmo diante de gigantes, nós também podemos ter a convicção que nós podemos confiar em nosso Deus e Ele nos livrará de todos os males que nos aflige e que nos afasta de sua presença. O terceiro subtópico, a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria a sua herança. Ele seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. 3 ensinos breves aqui para nós finalizarmos. Já estamos indo para o final, já está se encerrando o nosso tempo. Primeiro, o Senhor, irmãos,
é a nossa herança. O Senhor é a nossa suprema, bendita herança. O Senhor é a nossa herança. Ainda que Deus possa nos abençoar com suas dádivas, com bens, com riquezas, Ele pode fazer isso se Ele quiser. Ele é poderoso para fazer. Mas isso não é o mais importante. O importante é que Ele é a nossa herança. E um dia nós estaremos com Ele. Isso é glorioso. Esse é o nosso maior prazer. Ele é o nosso maior deleite, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos tudo nessa vida e não tivermos a Jesus, nós não temos absolutamente nada. Nós estamos vivendo em vão. Essa vida vai passar e nós estaremos perdidos, condenados, tristes, abatidos, sofrendo por toda a eternidade. Mas se nós amarmos o nosso Jesus, ainda que não tenhamos nada aqui, ainda que nos falte tudo aqui, nós já temos tudo o que precisamos, porque Ele é tudo que nós precisamos. Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, digno é o obreiro do seu salário. Olha, isso é muito importante, juvenis, e aos demais irmãos que me escutam. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis e pessoas têm sido desleais e mercadejado o Evangelho, ganhando dinheiro ilicitamente por meio do Evangelho. Mas cuidado para que o seu coração não se torne um coração cujo Deus é o dinheiro. Digno é o obreiro do seu salário. A revista diz aqui que o Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente a pessoas, principalmente na internet, criticando, detonando pastores porque recebem salários. Pastores que se dedicam integralmente ao ministério. Isso não é de Deus, irmãos. Nós temos que ter um coração sarado e entender. É bíblico o obreiro viver do salário. Ele é digno. Paulo vai ensinar sobre isso. A Bíblia ensina sobre isso. Jesus fala que aquele que vive do Evangelho deve viver por meio do Evangelho. Principalmente aqueles que se afadigam na palavra. Então tome cuidado para que o seu coração não seja enganado e você passe a desaprovar aquilo que Deus aprova. Ok? Vamos ter um coração grato, um coração abençoador, vamos orar por esses pastores que se dedicam integralmente ao ministério, porque um advogado trabalha e ganha o seu sustento, o sustento da sua família. Um médico trabalha e ganha o sustento da sua família. Um motorista de ônibus trabalha e ganha um sustento da sua família. E um pastor que se dedica integralmente a tantas pessoas, um pastor cujas emoções vivem abaladas porque tem que cuidar de problema de todo mundo, as pessoas querem dizer que esse homem não é digno de receber um salário da igreja. Tome cuidado com isso, porque isso vem do inferno. Digno é o obreiro do seu salário. Terceiro e último, devemos nos entregar totalmente nas mãos de Deus. Ele diz no final assim da revista: hoje igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. Eu quero te convidar nesse momento, juvenil. Eu quero te convidar, jovem. Eu quero convidar você que está me escutando. Entregue a sua vida intensamente, completamente, alegremente nas mãos de Deus. Deixe a sua vida ser gasta por Cristo. Eu preciso tanto disso, irmãos. Sabe, eu sou tão indisciplinado, eu erro tanto, eu falho tanto, e como eu desejo ser completamente entregue a Deus. Eu tenho lutado com isso, eu tenho tanto a melhorar, mas Deus há de me dar força, Deus há, pela sua graça, de me permitir me gastar completamente para a glória dEle. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que não entregou ainda a sua vida a Ele, você que não o reconheceu ainda como seu Salvador, reconheçam, porque Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E você que já se entregou a Ele, que já é um cristão,
Deixe-se gastar por Ele. Ame-o de todo o seu coração, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Entregue a sua vida na obra de Deus. Lute em oração para conhecê-lo, para que Ele te use, para que almas sejam salvas. Assim como um dia você foi alcançado, seja você um pregador do Evangelho, alguém por meio de quem inúmeras pessoas serão alcançadas para a glória de Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Deus, que Ele nos dê a graça de termos a nossa vida completamente gasta para a Tua glória e na Sua obra. Eu vou finalizar nesse momento, irmãos, com uma oração, mas antes eu quero convidá-lo a ofertar na casa do Senhor. Aí na nossa telinha tem o número da conta bancária e tem também a ferramenta do PicPay. Então você que quer, oferte pelo PicPay e faça uma transferência, ou você pode trazer no culto à noite. Você também que não é membro da nossa igreja, se quiser assim fazê-lo, adore também a Deus com a sua oferta. Que Deus possa recompensá-lo abundantemente, como Ele já tem cuidado de todas as suas necessidades. Que Ele continue suprindo, principalmente as suas necessidades espirituais em Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero te incentivar a compartilhar o link da mensagem para que outras pessoas sejam também abençoadas. Amém? Vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão gracioso de estudo da Sua palavra. Nós temos aprendido tanto, Senhor, com essas lições. Nos ensina, Senhor, a confiar completamente em Ti. A despeito das nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer as nossas fraquezas, a nossa debilidade, os nossos pecados. A saber que nós não podemos nada por nós mesmos, mas ao mesmo tempo dá-nos força para fitar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Permita-nos, Senhor, ser usados para a Tua glória. Livra-nos de perdermos tanto tempo com coisas fúteis, inúteis, que jamais irão nos acrescentar, que jamais irão nos aproximar de Ti. Mas ajuda-nos, Deus, a meditar constantemente na Sua palavra, a termos sempre palavras de louvores para com aqueles que nos escutam, palavras de gratidão, não de murmuração, palavras que glorifiquem o Teu nome, palavras, Senhor, que irá fazer com que as pessoas desejem servir o Deus amado a quem servimos. Palavras que irá levá-las a reconhecer a grandeza da obra realizada na cruz. Oh, Jesus, Tu és tão maravilhoso. Se não for o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, eu estaria completamente perdido, atolado no pecado. Mas o Senhor me amou antes que eu fosse informe no ventre da minha mãe. O Senhor continuou me amando quando eu era inimigo de Deus. Quando eu andava segundo o curso desse mundo, segundo os desejos da carne e dos pensamentos maus. E o Senhor me resgatou pela morte do Seu Filho. E o Senhor continua me sustentando, e eu creio que o Senhor há de me sustentar até o fim. E não somente a mim, mas a todos aqueles que têm depositado no Senhor a sua confiança. Obrigado, Deus bendito, que o Seu amor nos constranja a cada dia e que a nossa vida seja inteiramente gasta para a glória do Senhor. Que tudo quanto somos e tudo quanto temos seja entregue alegremente ao Senhor, para o Senhor usar da maneira que lhe apraz. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor salve por meio dessa aula, dessa mensagem, aqueles que ainda não foram alcançados. Que o nome do Senhor
Seja glorificado é a oração que faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.